Vivemos tempos difíceis, de incerteza, medos, nos sentimos incapazes diante de tantos problemas, diante da vida, diante da morte. Mas no dia de hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, queremos te lembrar que temos uma mãe a quem confiar, a quem recorrer. Por isso, trazemos esse lindo testemunho em nosso canal do nosso querido irmão Luizão, que vocês já conhecerão melhor, que nos recorda diante desta incapacidade dos dias de hoje que Nossa Senhora não desampara seus filhos e nos quer tirar do local de morte em que estamos, seja ela fisicamente ou espiritualmente. Essa mãe que deu a libertação aos escravos e realizou tantos milagres em sua aparição aqui, na terra de Santa Cruz, quer também hoje realizar na minha e na sua vida e se fazer presente. Fique conosco até o fim desse vídeo e se emocione com esse lindo testemunho. Olá, queridos irmãos. Aqui quem está falando é o Luiz Antônio, é o Luizão da Nossa Senhora de Fátima. Sou marido da Cláudia, pai do Luiz Henrique, do Leonardo, do Felipe. E é uma alegria muito grande estar aqui falando com vocês hoje. Recebi o convite do grupo para a gente dar um breve testemunho de mais uma ação de Deus na nossa vida. Muito por intercessão de Nossa Senhora e de seu Filho, Jesus Cristo. Então é uma alegria muito grande poder falar com vocês, por estar aqui, por a gente poder junto estar refletindo e estar ouvindo, repassando esses momentos que eu vivi. Muitas das coisas que eu passei externamente, fisiologicamente, eu só vim a conhecer mais tarde, depois que eu recebi alta do hospital, em casa, pela Cláudia e pelos meus filhos, Luiz Henrique, Leonardo e Felipe, de todos os detalhes, né, de como foi a doença. Eu fui acometido do Covid em 28 de maio. Eu fui acometido, eu fiz o teste e deu positivo. A partir daí eu fui para o hospital. Lá no hospital eu não apresentava inicialmente nenhum sintoma. Mas aí fiz o exame, deu positivo, e no hospital aí a realidade foi mudando aos poucos. A minha saturação foi oscilando, reduzindo cada vez mais, tive que ser internado. E lá, durante a internação, os acompanhamentos que a equipe médica fazia, perceberam que eu não estava reagindo, que a saturação não melhorava, embora eu estivesse respirando bem. Até então não tinha sentido febre, eu não tinha percebido que eu estava com febre ou com algum outro sintoma mais grave. Mas até o momento que eu tive que ser entubado. A partir desse momento, meus queridos, tudo que você pode fazer é rezar, se entregar na mão de Deus, porque você vai estar sedado, vai estar fora de si, teoricamente. E eu explico daqui a pouco o porquê desse teoricamente. Então você vai estar sedado e vai ficar à mercê da graça divina. Aliás, como a gente sempre fica, só que no nosso dia a dia a gente está consciente. E eu ia estar lá inconsciente. Bom, enfim, foram os dias
de muita briga. Foram quase 2 semanas de intubação e reagi, saí minha situação melhorou, eles optaram por tirar a intubação, o tubo, né, de respiração, e eu já estava nos procedimentos de readaptação à vida normal sem a intubação. Já estava fazendo teste de deglutição para não engasgar, teste de voz, né? Só que infelizmente tive uma intercorrência nesse mesmo dia. Eu estava ainda na UTI, sob acompanhamento, e aliás, semi-UTI, eu já tinha saído da UTI. E meu filho Luiz Henrique, que é formado em medicina e é especializado em cirurgia, era ele que estava me acompanhando, era ele que estava ali do meu lado naquele momento, né? E eu tive uma intercorrência muito grande, que foi uma hemorragia por onde passa uma sonda na altura aqui do pescoço, na altura da entrada da traqueia, que vai para o pulmão e para o esôfago. E foi uma hemorragia violenta. Ele teve que, sozinho, como não tinha ninguém da equipe ali no momento junto, ele teve que praticamente pular em cima de mim. Como ele sabia os procedimentos de atendimento nesses casos, ele começou me prestou os primeiros socorros, enquanto ele chamava a equipe de enfermagem e pedia para buscarem os equipamentos necessários e trazer de volta a equipe médica. Isso durou aí perto de 4 minutos, e esses 4 minutos, se ele não tive, e após isso eu tive a minha parada cardíaca. A equipe médica veio, chegou, abriu meu peito, fez todos os procedimentos para que eu voltasse. Essa parada minha durou 2 minutos. E se não fosse ele ali naquele momento, o meu filho, ter ficado sobre o meu peito ali, ajoelhado do meu lado e fazendo a aspiração, eu teria engasgado, teria sufocado no próprio sangue. E minha parada cardíaca seria maior. Mesmo com esses 2 minutos, de acordo com os médicos, e a início meu próprio filho tinha esse temor de que eu não voltaria sem sequela, que eu estaria a probabilidade muito grande de eu estar vegetando. Mas isso, graças a Deus, não aconteceu. Meu batimento voltou normal, eles tiveram que repor o sangue perdido, foram 4 bolsas. E, enfim, a equipe médica estabilizou, eu estava bem, saíram da sala, eu acho que já tinham saído até do hospital. Nesse momento, o meu organismo apresentou uma outra descompensação, meu coração também. E a minha pressão começou a oscilar. Ela ia de 5, baixava para 5 por 4, a picos de 30 por 15. E uma descompensação muito grande. E novamente o Luiz Henrique é quem estava lá. Ele e mais os 2 anestesiologistas da equipe que tinham ficado para acompanhar o final do processo. E os 3 ficaram mais 2 horas comigo até conseguirem me estabilizar. Esse processo todo durou 6 horas. E o Luiz Henrique, nesse tempo todo, ele tinha combinado com a Cláudia de trocar o plantão, era ela que viria me acompanhar em
Em casos normais, ele não tinha saído. O Leonardo, meu filho do meio, ele também é médico, tinha chegado lá, percebeu que o Luiz Henrique não saía, ficou preocupado, foi até lá. Lá ele ficou sabendo do que aconteceu, foi buscar a Cláudia para que eles acompanhassem no hospital o que estava acontecendo. De acordo com o Luiz Henrique e de acordo com o que é a formação dele científica, ele disse que tudo o que aconteceu comigo, dificilmente ou quase impossivelmente um paciente sairia sem sequela. Ele, com toda a fé e com toda a esperança, todo o amor que ele tem, ele disse que no coração dele ele achava que ele tinha me perdido, que eu não voltaria sem estar vegetando, não passaria de um vegetal numa cama. Mas Deus, como Deus é carinhoso, né? Como Ele faz uns momentos assim, um dos momentos em que você menos espera, Ele faz uma graça e mostra o seu amor, o seu carinho. Eu sei que eu saí desses momentos sem sequela alguma. O próprio cirurgião que me atendeu, que substituiu o Luiz Henrique no atendimento, naquele momento mais grave, que por sorte minha, falo sorte, mas eu não vejo assim, eu vejo como outra graça divina, um dos melhores cirurgiões torácicos de Sorocaba, estava ali no hospital presente, e ele não demorou poucos minutos para ver, e de acordo com ele, na conversa que ele teve reservada com o Luiz Henrique, é que eu dificilmente teria a chance de voltar ao normal. Bom, enfim, depois de tudo acabar, ele não localizou a origem dessa hemorragia, não localizou a origem de nada disso. Então, mais uma vez, depois a gente conversando junto, que a gente viu que nada justifica mais que foi uma graça divina, uma graça de Deus, tudo o que aconteceu. Dizer que eu sou digno, muito pelo contrário. Essa pessoa que fala aqui hoje para vocês é uma pessoa que errou muito na vida, mas que foi abençoado por uma família linda, uma esposa que é amorosa, filhos amorosos, atenciosos. Mas isso não apaga minhas imperfeições. Mesmo assim, Deus foi complacente. Não por eu ser digno, mas pela intercessão da minha família, pela intercessão de todos vocês que me conhecem, meus amigos que rezaram muito por mim, e uma outra intercessão muito especial, que é a intercessão da mãe. E eu vou contar para vocês uma história. Tudo isso que eu relatei até aqui foi a parte fisiológica, o que a minha família viveu ali do meu lado, dando força e correndo e pedindo aí nas redes sociais ajuda, oração, pedindo doação de sangue. E eu recebi essa bênção, muito em intermédio de vocês.
Mas essa graça que eu vou falar para vocês especialmente foi assim, no momento meu mais íntimo. Até é interessante porque meu nível, primeiro que fisiologicamente, meu nível de sedação é um nível muito alto. Dificilmente uma pessoa ela consegue ficar lúcida com alguns tipos de medicamentos sedativos. Eu não. Diz que erva ruim é complicado, né? Então, como não podia deixar de ser, eles tiveram que entrar com uma sedação bem mais forte. Como diz o meu filho Luiz Henrique, e o Leonardo também confirmou, a sedação a nível de esquizofrenia, para que eu pudesse acalmar, eu pudesse ficar reagir lá na UTI, em paz, calmo, para eu poder recuperar, né? Me recuperar a respiração, para os aparelhos poderem trabalhar tranquilamente, né? Para eu poder reagir. Passei por intubação, passei até pelaquela famosa ECMO, né? Por alguns tempos, mas o meu subconsciente ele não apagou, pelo menos eu não senti apagar. Ele continuou ali funcionando, ele continuou trabalhando. A princípio eram coisas muito loucas que eu sentia, eu conseguia sentir as vibrações de fora. Eu acho que aquelas vibrações também das pessoas que trabalhavam ali, né, no centro, na UTI, no centro de terapia, mas eu não conseguia vê-las. Para mim era tudo uma mancha de sangue, mas eu percebia movimentos, que eu nem sei se eram das pessoas que estavam lá, mas tinham movimentos. E eu tive vários momentos, muitos momentos, em que eu tinha visões. E em vários desses momentos eu chamava as pessoas que estavam ali, que estavam ao meu redor, que eu não sei se eram pessoas. Hoje eu tenho esse sentimento muito forte dentro de mim, que eram anjos que estavam ali, ao meu redor. E eu sentia, ao mesmo tempo, eu sentia vozes de fora, vozes. Então hoje eu não tenho dúvida que essas vozes eram as orações daqueles que me conheciam, daqueles que estavam intercedendo por mim. Eu senti isso. Ao mesmo tempo, eu senti outras coisas muito pesadas. Eu senti que eu estava num lugar muito ruim. É estranho, né? Muita gente que fala desses momentos de quase morte, geralmente relata uma luz, relata um ser luminoso. Eu não tive isso no primeiro momento. Eu tive visões muito difíceis, de lugares muito feios, como se de repente eu estivesse lá no meio do sertão, de um sertão, como esses filmes brasileiros que relatam o sertão do Brasil, aquela parte do miolo lá, que é aquele calor intenso, onde você não tem um tipo de vegetação mais verde, apenas aquele vento quente, aquela relva queimada. E eu estava como se estivesse naqueles ônibus velhos, pau de arara,
E era isso que eu sentia. Mas ao mesmo tempo eu sentia muito barulho. Ao mesmo tempo que eu sentia essas vozes, eu sentia muito barulho. E aquela coisa forte no meu ouvido. Eram barulhos infernais. E eu sentia esse barulho. E eu não sei dizer para vocês como, mas eu conseguia contar o tempo. Aquele barulho eu contei mais de 2 semanas. Dia após dia, hora após hora. Eu contava quantas horas, quantos dias e certamente as semanas, porque eu contei 2 semanas. 24 horas por dia, um barulho infernal entrando no meu ouvido e aquele barulho doía. Para mim doía como se fosse cacos de vidro entrando no meu ouvido. Todo aquele ruído, aquela coisa doía. E eu tentava me apegar às vozes, aquelas vozes que eu ouvia. E teve 3 pessoas nesse meio tempo que eu cheguei a chamá-las, naquele meu desespero. Essas pessoas ainda não sabem disso, que são elas. Eu ainda não contei, não tive oportunidade de contar pessoalmente. Mas eu chamei por essas pessoas e eu chamava para aqueles vultos que eu via do meu lado. Chame aquela pessoa, ela me conhece, ela sabe que eu sou o Luizão. Pede para aquela pessoa rezar por mim. Pede para aquela pessoa chamar minha família. Eu tinha uma ânsia muito grande de voltar. E eu pedi para essas 3 pessoas em momentos diferentes. Chamei uma primeiro, e as pessoas não respondiam, chamei outra, e as pessoas não respondiam, chamei a terceira, as pessoas não respondiam, aqueles vultos que eu via não respondiam. E eu sentia aquela dor intensa no meu ouvido, dos ruídos, de toda aquela coisa infernal, aquele barulho infernal. Mas eu ouvi essas vozes e hoje eu sei que eram as intercessões, que eram as orações. Mas aí, num determinado momento, olha como é, olha como que são as coisas. Eu estava inconsciente. Se eu estava inconsciente, como é que eu conseguia pensar nisso? Como é que eu conseguia chamar essas pessoas? Como é que eu conseguia imaginar que elas podiam me ajudar, que a intercessão delas me ajudaria? E num determinado momento, eu me lembrei de uma coisa só, de uma leitura que eu tinha ouvido de Nossa Senhora, em que ela falava: meus filhos, estejam onde vocês estiverem, passando por o que vocês estiverem passando, não se esqueçam, clamem por mim, porque eu estarei sempre do lado de vocês. Eu sempre estarei próximo de vocês. E eu nunca tive dúvida disso. Durante a minha caminhada de família, nós recebemos tantas graças que se eu voltasse, eu sempre falava com a Cláudia, que se a gente virasse e olhasse para trás, a gente voltasse no tempo, 10 anos, e falasse para a gente que nos próximos 10 anos a gente ia receber aquilo, a gente ia ter aquilo, ou ia receber aquela graça, eu ia dar risada e não ia acreditar, porque tudo foi graça na nossa vida. Mas enfim, eu tinha ouvido uma passagem, uma leitura dessa,
em que ela falava isso. Eu não me lembro agora qual é, mas ela falava. Então eu falei, Luiz, está fazendo a coisa errada. Você está esquecendo do principal. Está esquecendo da mãe. E é só ela para... Ela é a maior intercessora. Se ela não conseguir, nenhum desses que estão tentando vão conseguir. Então eu pedi para ela. Falei, mãe, eu não sei onde eu estou. Eu não sei se eu estou no inferno, se eu estou no purgatório. Não sei por que eu estou sofrendo. Eu só sei de uma coisa. Se eu for merecedor, não tem problema algum. Eu sei que eu errei muito na vida. Eu sei que eu errei bastante. E não tem problema algum se eu for merecedor de ir para onde eu vou. Mas eu só pedi para ela, por favor, me deixa surdo. Não me deixa mais ouvir esses ruídos infernais que me machucam, que doem muito. Eu só queria ter mais um tempo, se possível, eu ter mais um tempo com a minha família. Eu estava um pouco mais com eles e de repente poder desfrutar de muita coisa que a gente acaba no dia a dia nosso deixando de lado ou não dando a devida importância. E eu pedi para ela, onde eu estiver, a senhora estará comigo. A partir daquele momento, eu sempre falei, mãe, eu confio em vós. Mãe, eu confio em vós. Sempre imaginei que quando eu morresse, fosse para algum lugar desses, eu não ia parar de rezar Ave Maria e o Pai Nosso. Não sei se eu me enganei ou se eu não consegui, mas eu não conseguia rezar nada disso. Eu só conseguia falar, mãe, eu confio em você. Mãe, eu confio em você. Mãe, eu confio em você. De novo, eu não sei qual era o tempo da minha medição, mas eu senti que passou algum tempo, aquele ruído foi diminuindo, aquela dor foi diminuindo. Eu fui recebendo uma paz no meu peito, no meu coração, e tudo aquilo foi se acalmando. Aquelas visões foram desaparecendo. Até que eu abri o olho. Eu abri o olho na UTI, eu estava na UTI ainda. Eu voltei e eu não acreditava que eu tinha voltado. Hoje eu não sei se ainda não falei com ele. Eu não sei se foi uma visão ou se realmente aconteceu, porque eu estava voltando do coma. Eu estava voltando de tudo isso que eu estava sentindo. E eu vi um amigo, o Gé. Ele é enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem lá na Unimed, na UTI onde eu estava internado. Eu não sei se realmente foi uma visão, ou se realmente isso aconteceu. Eu só sei que eu abri o olho e ouvi lá. Eu tenho um carinho muito grande por ele, mas eu ouvi lá. E fiquei com aquele olho aberto, não falava, obviamente, para que ele me visse, para que ele olhasse para mim e me visse de olho aberto. E a cena que foi essa que eu tenho na minha mente, em que ele olhou, me viu de olho aberto, veio até para mim, falou, Luiz, que bênção que você acordou. Você não imagina quantas pessoas
estavam rezando, estavam intercedendo por você. Quantas pessoas estavam pedindo pelo seu bem. E ele simplesmente senti que ele encostou o rosto em mim e falou: vamos rezar, vamos fazer uma oração. E nós rezamos uma Ave Maria e um Pai Nosso. Então eu não sei se realmente eu vi, eu estou relatando para vocês isso. Quando conversei com ele, eu não sei se realmente isso aconteceu, ou foi uma ilusão, ou eu ouvi no lugar de um anjo que estava do meu lado. E seja o que for, ele era o anjo para mim naquele momento. E muitos de vocês foram anjos para mim durante o tempo que eu tive internado. Como eu lhes falei, eu sei que não fui digno, não sou digno, mas Deus me trouxe de volta. Ainda passei por muitas coisinhas depois que eu voltei à consciência. Vocês não imaginam quanta coisa, quanta loucura, eu tinha assim algumas coisas, alguns devaneios por conta talvez da medicação. Depois eu recebi alta, passei por momentos difíceis aqui em casa, mas estou me recuperando. Graças a Deus hoje já estou na fisioterapia, procurando força física para que o meu psicológico fique bem também. Mas queira ou não queira, esteja qual jeito esteja, o meu fisiológico e o meu psicológico, no meu coração eu só tenho uma certeza, que tudo isso foi ação de Deus, por Jesus e por Maria, porque ela esteve do meu lado o tempo todo. Isso é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida e ninguém vai tirar de mim. Então, meus queridos, nunca duvidem disso. Nunca duvidem que ela está do nosso lado. Estejam onde estiverem. Ela é a mãe que ama, ela é a mãe que cuida. E eu já não tinha dúvida disso. Hoje eu tenho mais certeza ainda que ela nos carrega no colo. Então, meus queridos, rezem muito, continuem rezando. Por intermédio de vocês, ela vai fazer a graça em cima de muitas vidas. Tem muita gente sofrendo por aí que está precisando. Que vocês, com essa força, com esse amor que vocês têm dentro de vocês, vocês têm esse poder de interceder junto a ela. Façam o que vocês fizeram por mim. Continue fazendo. O mundo precisa disso. E o mundo vai mudar, eu tenho certeza que vai. Porque vocês são lindos, porque vocês são fortes, porque vocês falam com a mãe. Continuem falando com ela, para ela ajudar todos os outros que precisam. Eu só tenho a agradecer. Eu já agradeci muito a ela, agradeci muito a Deus. Hoje eu estou tendo a oportunidade de agradecer a vocês. Fique com Deus, meus queridos. Amo-os muito, mesmo aqueles que ainda não conheci. E obrigado por toda a intercessão. Fiquem todos com Deus. Amém. Não esqueçam nunca da mãe. Amém. Tchau, Deus abençoe vocês. Nossa Senhora. Nossa
Cuida de mim.